Olá, começa agora o último programa da série Especial Eleições 2020. O programa de hoje terá 2 blocos, cada um deles com 15 minutos, totalizando 30 minutos de entrevista. A ordem de exibição dos programas foi estabelecida previamente com os assessores dos candidatos. E este programa tem como finalidade informar a população sobre as propostas de cada candidato à prefeitura da nossa cidade. Lembrando que este programa cumpre o distanciamento social e todas as orientações estabelecidas pelos órgãos de saúde. Conheça agora o entrevistado de hoje. Alberi Pitbull, candidato ao cargo de prefeito em Cruz Alta, pelo Partido Social Democrático, Força da Renovação. Idade, 50 anos. Vice, Everton Araújo, candidato a prefeito pela primeira vez. Candidato Alberi Ricardo Costa, seja bem-vindo ao nosso programa Eleições 2020. É um prazer receber aqui. E eu começo esse nosso bate-papo lhe pedindo para contar um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória política e por que se candidatar à Prefeitura de Cruz Alta. Para essa resposta, você tem 3 minutos. Bem, inicialmente quero dizer que é uma grande honra e um grande privilégio poder estar aqui nesse momento tão importante da democracia, da nossa democracia municipal. E o que me levou inicialmente a ter essa perspectiva de ser um representante político foi realmente essa capacidade de querer a mudança. Eu entendo que toda pessoa que quer realmente mudar alguma situação socioeconômica do seu município, ela deve se responsabilizar através dos seus atos, através da sua busca pelos direitos e interesses de uma política mais pública. Eu, particularmente, sempre tive aversão a esse cenário político que nós tivemos aqui. Nunca concordei com a manutenção da velha política que temos, do sistema que fica se abastecendo de uma forma parasital do erário público, através de coligações, através de velhos partidos que envelheceram eles na política, envelheceram as nossas demandas e, inclusive, fizeram disso profissão. Eu não acredito que isso seja um fator determinante para que uma escolha de uma majoritária tão importante seja relevada na manutenção dos seus próprios interesses. Acho que devemos nos manifestar enquanto cidadãos, devemos buscar as nossas responsabilidades, exercendo o nosso direito de ter a nossa própria representatividade, porque o que tivemos até então não foi condizente com as nossas demandas, com os nossos anseios e com nossos desejos. Acredito que uma política se dá através da referência daquilo que nós somos, através realmente de uma diretriz única, de não mover 1 milímetro que sequer em busca de conveniências, em busca de peculiaridades, como nós notamos há tanto tempo aí na nossa política municipal. Nós temos um sistema que, infelizmente, ele infectou e nos colocou de joelhos durante anos e anos. Acredito que é hora de nós renovarmos, acredito que é hora de nós buscarmos uma política pública para que todos os empreendedores, para que todos os autônomos, para que o pessoal do bairro e da vila tenha uma condição de autossustentabilidade. A partir daí, fomentando essa capacidade de que vilas e bairros possam ter condições plenas de se autossustentar, e um município mesmo gera emprego e renda, e nós conseguimos fazer, a partir daí, sermos um atrativo de investimentos industriais e empresariais. Devemos recuperar a nossa autoestima e o amor próprio enquanto cruzaltenses, porque o que nós temos aí exemplificados em atitudes tão politiqueiras, tão mesquinhas e tão medíocres dos que se dizem representantes do povo, foi um dos fatores predominantes que me fizeram ingressar nesse meio político. A partir de agora, candidato, nós temos 15 minutos nesse primeiro bloco para falar sobre mobilidade urbana, desenvolvimento econômico e social. A partir de agora, o cronômetro começa a valer. E eu gostaria que o candidato me falasse quais são as suas propostas para o desenvolvimento econômico do nosso município. Bem, a partir da ideia de que a maior parte da arrecadação tributária que nós temos no município é através do ISSQN, nota-se que, infelizmente, não existe um planejamento estratégico, uma adequação sequer do poder público para que se tenha um auxílio e uma acessibilidade
a pequenos empresários, a pequenos produtores, autônomos e ao próprio funcionalismo. Acredito que na minha visão empresarial, que é uma visão um pouco mais periférica e abrangente, diferente de uma visão política, do que nós vemos aí dos exemplos de descaso, de desgoverno e de uma péssima administração, porque não se tem um entendimento de que a Prefeitura Municipal, com mais de 2.100 funcionários, é a maior empresa que nós temos. Por isso, o trato com o dinheiro público, a responsabilidade que nós devemos ter sobre alguns pontos são cruciais. Não podem ser envolvidos como política. Eles devem ser envolvidos como capacidade de gestão, de uma visão empresarial. Portanto, eu acredito que ao darmos condições, termos um diálogo com aquele microempresário, que através de uma tributação pesada do município, que infelizmente parece que é contra essa forma de empreendedorismo, e se entende que a capacidade de tributação do município é decorrente deles, por que não existe um planejamento, uma secretaria de planejamento que ofereça condições viáveis para que estas empresas possam expandir, fomentando o comércio e renda? Por que não se existe essa desburocratização? E nós temos vários exemplos disso, que infelizmente fiscais, ao invés de acessibilizarem, de orientarem, auxiliarem esse microempreendedor para que ele possa crescer, ser grande, o colocam sobre pesadas tributações, pesados impostos, fiscalizando e, consequentemente, fazendo com que esse empresário recue e não tenha condições de se autodesenvolver. É preciso sim olhar para estes pequenos, é preciso sim olhar para nossos pequenos produtores, agricultura familiar, acessibilizar a que estes autônomos que estão ilegais, estão informais, lá no fundo do bairro, lá no fundo da vila, fazendo do seu trabalho no fundo da sua residência, possa ser legalizado, possa ser incentivado, possa ter um diálogo in loco com este autônomo, para que ele possa virar o MEI, possa ter a capacidade de gerar renda, possa, de repente, estar colocando uma placa na sua residência, para que seu comércio seja efetivado. E aí oferecendo toda uma cadeia alimentar que abastece o comércio. Por que não existe convênios? E nós sabemos aqui que mais de 80% dos hortifruti granjeiros, os hortifruti são todos oriundos de fora, 80%. Por que não se tem uma busca dessa conversa, desse diálogo, dessa unificação de interesses e se acessibilize esses pequenos agricultores, pequenos produtores, esse tipo de agricultura familiar através do interesse da própria administração? Eu não entendo que algumas coisas são tão latentes e tão evidentes que me parece que realmente existe uma má política sucessiva de equívocos. Ou seja, os nossos representantes deveriam ser eles o exemplo daquela referência da política pública. Mas, infelizmente, este foi um dos receios que me fez sempre ficar como um espectador desse quadro dantesco que nós vemos aí. Esse filme de horror, esse filme de irresponsabilidades. Nós não precisamos mais de politiqueiros, nós não precisamos de pessoas que fazem da política profissão. Nós precisamos daquela pessoa, gestor, que queira realmente ficar os 4 anos como um empregado do povo, se submetendo a isso, sendo de fato isso. Nós precisamos ter essa valorização do próprio funcionalismo público. Para que se entra, através de negociatas, de coligações, tantas pessoas? Quais são os interesses de coligações que vêm de uma forma gigantesca e parasital? Seriam agora, de fato, uma nova renovação? Seriam todas essas coligações uma busca de interesses voluntários? Não. A gente sabe que infelizmente, o sistema infectou a nossa política. Nós precisamos de pessoas novas, nós precisamos daquelas pessoas que ficaram assistindo durante tanto tempo e que agora, vendo o quadro que nós temos aí, assumam as suas responsabilidades. Nós precisamos de gente que olhe no rosto de cada um dos nossos representantes políticos na mesma altura e que cobre destes. Cobre destes que devem ser os nossos representantes, que devem ser os nossos empregados. Nós não precisamos de deputados, de prefeitos, vereadores que se sintam como se fossem divindades. Nós precisamos daquela pessoa que está lá porque nós elegemos. E esta nós devemos cobrar. Nós não podemos passar a mão na cabeça de ninguém. Seja deputado, estadual, federal, seja o que for. Não pode fazer disso
da escolha do meu voto, do teu e de todos que estão assistindo, uma forma de politicagem barata. Nós temos que pensar no algo mais, na política pública, para que Cruz Alta se livre dessas amarras partidárias, destas cordas que durante tanto tempo prenderam, desse coronelismo que está aí, de uma parte desse sistema que sempre se abasteceu disso. Nós não precisamos disso. Nós precisamos simplesmente olhar para quem de fato gera lucro, para quem de fato gera e fomenta a nossa capacidade socioeconômica e se invista nisso, de uma forma clara, transparente, buscando lá no bairro, lá na vila, essa acessibilidade para estes que estão lá informais e que possam virarem, de repente, aí MEIs e tendo a capacidade de expandir, gerando lucro e emprego. Acho que durante muito tempo nós fomos realmente manipulados por um sistema este que troca o nome do prefeito, trocam às vezes o nome de vereadores, mas a forma de se fazer política é a mesma, aquela velha, obsoleta e empoeirada política barata. Acho que Cruz Alta tem condições estratégicas plenas de se autossustentar, de se autodesenvolver, desde que algumas classes, algumas pessoas desçam do seu pedestal e tirem os interesses a favor de uma política pública. Se representantes que nós temos aí tiveram suas oportunidades, se os nossos políticos que estão aí tiveram suas oportunidades, por que não se renovar e se oxigenar o sistema? Por que não se desprender de amarras político-partidárias? Eu vejo a incapacidade de gestão de uma forma surpreendente, em que erros sucessivos acontecem e as pessoas acabam dando explicações para esses erros como se fossem agora, diante de tantos erros, a experiência suficiente para não se errar mais. Nós temos que ver o rastro, o DNA político destes e observar se de fato eles possuem a representatividade para tanto. Acho que é hora de renovar, todas as pessoas assumirem a sua responsabilidade. Nós temos aí uma Câmara de Vereadores que precisa se oxigenar. Nós temos aí uma prefeitura que precisa de um olhar público, do olhar realmente de gestão, esquecendo ideologias político-partidárias. Nós não precisamos de um prefeito ou de vereadores que representem a seus partidos. Partidos devem nos darem somente a condição para sermos representantes do povo. Este, de fato, que é o patrão. Este, de fato, que tem que comandar através da representatividade de quem escolheu os seus anseios, as suas demandas e os seus desejos. Nós não precisamos que Cruz Alta tenha um posicionamento aqui politiqueiro. Nós precisamos de gestão. Vamos falar então sobre mobilidade urbana. Se eleito for, quais são suas propostas para essa área, candidato Alberi? Bem, nós vemos uma série aí de problemas nessa questão da mobilidade urbana. Nós precisaríamos ter uma adequação técnica do pessoal do Departamento Municipal de Trânsito, nós precisaríamos urgentemente de uma engenharia de tráfego para que se revisse algumas demandas, aí, alguns posicionamentos nessa questão. Inclusive, se nós percorrermos bairros e vilas, que eu constantemente ando por lá, se percebe um problema que já é reincidente há muito tempo, que às vezes ruas não dão condições. Nós percebemos que calçadas muitas vezes são inacessíveis, algumas não possuem sequer uma rampa para que pessoas com necessidades especiais possam se locomover de uma maneira ampla. E inclusive um problema aí corriqueiro na questão do setor do transporte da nossa empresa, que infelizmente aí para muitos que não sabem, um dos grandes erros é de se culpar a empresa. Mas quando nós percebemos o problema que acontece lá, inclusive com uma questão de dívida, que o poder público deveria sim assumir essa responsabilidade para que desse condições plenas para que a empresa de transporte que nós temos aqui fosse valorizada e pudesse ter uma manutenção preventiva da sua frota, no caso, se percebe que a omissão e a irresponsabilidade é algo latente aqui na nossa cidade. Eu geralmente não costumo pessoalizar coisas, eu não costumo fazer da política uma política da fratura exposta, mostrando realmente o que tem e fazendo doer. Eu acho que nós precisamos pensar muito mais, de uma forma mais ampla, e poder ser parte dessa solução. Tendo esse diálogo com o poder público, tendo esse diálogo com empresas que prestam serviço para a cidade de Cruz Alta e também exercendo um poder de fiscalização, que fica muito evidente a falta deste em algumas questões aqui que são prioritárias,
que deveriam ser tratadas com uma certa urgência. Então, se nós percebermos que essa adequação técnica do Departamento de Trânsito, por que não se ter uma revisão de qualificação do nosso pessoal? Por que não se ter pelo menos uma adequação, se desse condições mínimas, para que sinaleiras pudessem ser, de uma forma preventiva, assessorados pelo pessoal daqui mesmo? Por que nós temos uma série de câmeras de monitoramento, que algumas de péssima qualidade, que não funcionam? Por que não se coloca através das entradas do nosso município, e aí sim incrementando essas entradas para que se tornem pórticos atrativos, para que pessoas tenham aquele anseio de conhecer a nossa cidade? Câmeras de monitoramento de entrada e saída de veículos, para que pudéssemos inclusive ser um supervisor de roubos de carros aí que estão com o seu licenciamento vencido, ou uma série de fatores que inclusive prejudicam. Por que não Cruz Alta não tem uma central de transportes aqui? E nós notamos que isso também prejudica muito a questão da mobilidade urbana, porque nós deveríamos ter uma central de transporte para que pudesse assessorar empresários que muitas das vezes precisam mandar as suas encomendas para fora daqui, ou quem sabe recebê-las num tempo útil. Infelizmente, nós percebemos que, desse tipo de questão, no equívoco de algumas ruas que nós temos aqui, de mãos únicas, onde não tem lombadas elevadas e algumas que são constantes os acidentes lá, se percebe que realmente falta uma engenharia de tráfego, falta uma adequação técnica para que o nosso pessoal do Departamento de Trânsito pudesse ter condições plenas de fazerem o seu trabalho, visto que não podemos aumentar o diâmetro das ruas. Mas nós podemos melhorar essa questão. Porque nós temos que falar nesse primeiro bloco sobre desenvolvimento social. O senhor ainda tem 2 minutos para a gente falar desse tema. Exatamente. A questão do desenvolvimento social é uma questão que, como eu falei, nós precisamos direcionar e priorizar aquilo que de fato nos abastece. Aquilo que de fato é o responsável pela maior arrecadação tributária do município, que são a questão dos microempresários, que são a questão de dar sustentabilidade para que o nosso comércio se desenvolva pleno, para que o nosso comércio, a partir de um auxílio, de um diálogo com o poder público, possa ter condições plenas de desenvolvimento. Nós precisamos realmente olhar para algumas questões que são prioritárias. Nós temos o agronegócio aqui muito importante, muito forte em nosso município, mas que infelizmente, muitas das vezes não existe essa busca, essa questão de planejamento do poder público com estes produtores. E existem questões aí que são fendas, que estão abertas, né? São praticamente buracos abissais que existem entre o poder público e quem fomenta emprego e renda no município. A questão dos produtores, adequação técnica, trazer cursos para cá para que os próprios empregados que estão lá no campo tenham condições de manuseio e essa aproximação com a tecnologia, valorizando em si essa mão de obra. Nós temos que ter também aí pensar nos produtores como um todo, acessibilizando também esses pequenos para que possam ter, através de condições como a sustentabilidade da agricultura familiar, sejam inseridos nessa questão financeira e socioeconômica da cidade. Precisamos também adequar que esse escoamento da produção dos produtores seja tratado com a devida importância que merece, através de uma manutenção preventiva e uma parceria público-privada com esses produtores. Então tem várias questões nessa capacidade socioeconômica do município que deveriam ser prioridade. Deveria ter uma secretaria de planejamento adequada e interessada em resolver questões com aquele microempresário, com aquele informal que está lá no fundo do bairro e da vila, para que estes tenham condições plenas também de serem geradores de emprego e renda. Nós sabemos que, se conseguirmos entrar nos bairros e nas vilas e dar autossustentabilidade para estes, é óbvio que a cidade vai crescer de uma visão periférica e cada vez mais ter o poder de autossustentabilidade econômica. Porque a partir da tributação, é óbvio que uma prefeitura que esteja angariando mais recursos tem que ter a obrigatoriedade de colocar esses recursos viáveis à população, de uma maneira prática, clara e transparente. Tá certo, candidato. Nosso tempo agora no primeiro bloco terminou. A gente faz um pequeno intervalo e volta em instantes. A
As eleições 2020 estão chegando. Como em toda missão importante, você precisa estar preparado e seguro para cumprir o seu papel. Mas fique tranquilo, é só seguir o passo a passo que não tem erro. Passo 1. Coloque a máscara ao sair de casa. 2. Entre na sessão eleitoral e fique de frente para o mesário. 3. Mostre seu documento oficial com foto. Quando o mesário disser seu nome em voz alta, confirme. 4. Guarde seu documento e limpe suas mãos com álcool gel. 5. Assine o caderno e, se precisar do comprovante de votação, peça ao mesário. 6. Dirija-se à cabine de votação. Digite os números dos seus candidatos e aperte confirma. 7. Limpe suas mãos com álcool em gel e pronto. Missão cumprida. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança. Justiça eleitoral. A justiça da democracia. Estamos de volta com o segundo bloco do programa especial Eleições 2020, hoje recebendo o candidato à Prefeitura de Cruz Alta, Alberi Costa. Agora nós temos 15 minutos, candidato, para falar sobre educação, saúde e segurança. A partir de agora começa a valer o cronômetro e eu começo falando com o senhor sobre educação. Este ano a pandemia trouxe à tona as fragilidades dessa área da educação, né? Como o acesso à internet, né? A falta de acesso à internet e o uso das tecnologias também, entre outras fragilidades. Dentro desse contexto de melhorar a educação do nosso município, quais são as suas propostas para essa área? Bem, primeiramente, nós acreditamos nessa capacidade de ter que se fazer gestão. Isso é uma emergência, não pode ser nada menos e nada mais que isso. É uma emergência que nós devemos ter essa redução de custos e gastos. Então, por nós entendermos que a educação é uma essência e como essência ela deve ser valorizada sendo plena, sendo absoluta, não tendo máculas ideológicas políticas ou partidárias, nós entendemos que nós pretendemos colocar subordinada à Secretaria de Educação uma coordenadoria do esporte e uma coordenadoria da cultura. Por quê? Porque nós sabemos que lá na escola pública do bairro e da vila, infelizmente, as crianças não têm mais acesso ao esporte, não têm mais acesso à cultura, é uma série de carências em termos de estrutura, em questão de informatização, em questão de próprio auxílios do poder público para que dê condições para que essas escolas possam funcionar de uma maneira ampla. No caso, até nós temos uma escola aberta aqui que precisaria ter, no mínimo realizada aí essa acessibilidade dos alunos para que possam ir nessa escola. Então nós entendemos que a educação, por ser uma essência, ela deve ter a prioridade e ser inserido lá na escola pública daquele bairro e da vila a questão do esporte, através da volta de atividades supervisionadas por um profissional da educação física, como o vôlei, como o futebol, como a própria questão de lutas, como a questão do atletismo, que é um esporte base de todos, e que possam estas crianças, inclusive, tendo essa oportunidade, se manterem distantes da vulnerabilidade social, se mantendo a essência da educação conservada. Porque também cultura. Por que nós entendemos que a cultura, ela também, por ser uma essência, ela deve fazer parte do processo do ensino, dessa questão pedagógica, que é tão importante, e que nós vemos aí, infelizmente, nestes anos que se passaram, através de índices do IDEB, que nós temos que ter atenção redobrada com essa questão. Por que a cultura deve ser inserida lá dentro da escola? Porque através de oficinas de arte, porque através de cursos de teatro, do incentivo, da motivação, quem sabe até da pintura, do desenho, de festivais de música que existiam entre os colégios, para que voltem a serem realmente, de novo, estimulados entre as crianças, porque tanto na questão do esporte, quem sabe aí, nós conseguimos trazer mais um Lutimar Paz, para nos representar e dar orgulho para a cidade. Quem sabe aí na questão da cultura, a exemplo de tantos artistas que nós tivemos aqui que passaram pelos palcos cruzaltenses e que hoje se consagraram até através do nosso próprio grupo Máscara,
que deveria ser muito mais valorizado e acessibilizado pelo poder público, que essa questão do ensino, da educação lá dentro, onde realmente é o formador do caráter do indivíduo, a escola pública, possa ter esse alcance, possa ter esse acesso e se fomente a educação, sendo plena e absoluta. Nós não podemos mais macular, pensar em que manipulações doutrinantes possam resolver a questão da lacuna do conhecimento. O conhecimento ele deve se dar de uma forma pessoal, sem ter direcionamentos para tanto, apenas conhecimento, que a pessoa tenha essa questão plena e resolvida. Então tem algumas coisas que nós vamos priorizar sim, acredito que são coisas emergenciais que todo o gestor deve ter essa busca, porque a questão da educação ela é uma questão muito importante, né? E é uma das razões para nós termos aí um posicionamento cultural inadequado, tanto do brasileiro, quanto do gaúcho, quanto da questão do cruzaltense. Portanto, acho que devemos sim realizar algumas coisas que devem ser questões prioritárias, como programas de formação continuada com os profissionais, como a revisão do planejamento estratégico de ensino básico, melhorando os indicadores de educação, como este acesso do município oferecer condições para que creches e escolas, os nossos MEIs aí, tenham essas referências e possam se manter disponíveis, acessibilizando aquelas crianças carentes que muitas vezes não têm condição. Então é uma questão de suma importância que nós vamos priorizar sim. Vamos falar agora sobre saúde. A área da saúde requer uma atenção muito especial e quais são suas propostas para essa área, candidato Alberi? A questão da saúde é uma questão também emergencial. Acredito que quando se cuida da saúde de um povo, de um município, nós temos esse suporte para o resto. Então o que nós notamos muito é que realmente existe uma falta de ligação entre os usuários, entre os trabalhadores da saúde, e o próprio município deve ser o elo de ligação. Ou seja, nós precisamos uma informatização desses serviços de saúde. Nós precisamos com que tenha uma eficácia, após uma coleta satisfatória de dados, a eficácia de, quem sabe aí, informações, para que não haja alguns equívocos que acontecem há tanto tempo. Precisamos também de uma qualificação do serviço de pré-natal na saúde básica, nós precisamos dessa manutenção e vamos reavaliar o convênio com o Hospital São Vicente de Paula, porque também é uma questão prioritária. Acho que com saúde nós não devemos ter nenhum tipo de direcionamento partidário, mas sim pensarmos na saúde pública. Nós precisamos de uma reforma administrativa entre os servidores da saúde, valorizando e dando condições para que estes tenham um fomento no seu trabalho. Nós precisamos também intensificar a saúde preventiva através da recuperação de áreas de lazer, uma atenção à gravidez de risco, um acompanhamento dos nossos idosos para que sejam satisfeitas algumas demandas aí que infelizmente estão abertas. Precisamos também qualificar essa questão da mobilidade ativa para que as pessoas possam, de uma forma preventiva, buscar a realização de atividades físicas. Então tem questões que são realmente prioritárias, como a própria manutenção preventiva da frota que nós temos e a renovação desta. Porque sabemos que lá no bairro e da vila deveria ter o alcance dos seus usuários na questão de medicamentos. E por que não tendo este alcance na questão de medicamentos aos seus usuários, por que não se tem um agendamento preventivo dando suporte para isso? Por que o poder público, através dessa frota, ao invés de ter custos adicionais com terceirização, por que o poder público não vai lá no bairro e na vila, acessibiliza estes usuários que muitas das vezes não têm condições de sequer se locomoverem para ir buscar, que é o que acontece atualmente, não tem essa disponibilidade, essa acessibilidade, e na questão que eu volto a frisar que os bairros e vilas tenham essa capacidade de autossustentabilidade, deve ser enfatizado. Portanto, acho que a renovação dessa frota, se colocando à disposição em termos de trazer os medicamentos até quem precisa, que não tem condições de ir buscar, e principalmente esse agendamento preventivo.
Vamos falar agora sobre o nosso último tema, que é a segurança. Se eleito for, quais serão suas propostas para esta área? Bem, nós temos aí uma questão muito prioritária, que seria uma implantação de uma guarda municipal. Projeto este do meu amigo Rogério, que é um projeto importantíssimo para que se dê um desafogo na questão de segurança pública. Nós também queremos, através aí do Concepro, trazer recursos para que o nosso poder público, a nossa segurança aqui, a nossa brigada militar, tenha uma questão também de assessoramento, de manutenção de frota e aquisição de novas. Nós sabemos que o efetivo daqui é um efetivo que não condiz com a demanda do que a cidade necessita, porém, nós, enquanto município, enquanto Cruz Alta, precisamos nos adequar de uma maneira estratégica para que se tenha na cidade um atrativo para que jovens que são formados na brigada possam vir para cá e, de uma forma muito dinâmica e muito eficaz, conseguirem ficar na cidade. Então, através dessa parceria público-privada, dessa parceria de recursos, de investimentos via Concepro, acredito que a questão da segurança, da acessibilidade que o nosso poder público pode dar aí ao nosso quartel, aos nossos brigadianos, resolva um pouco dessa questão, desafogando também demandas que não seriam tão emergenciais quanto ao uso dessa brigada militar, através de uma guarda municipal que possa resolver esses problemas, dinamizar e deixar de uma forma mais eficaz a questão de segurança da nossa cidade. Temos também aí uma implantação de monitoramento através de câmeras novas que pretendemos colocar em todos os pontos prioritários da nossa cidade, sabendo que algumas que estão aí, infelizmente, não estão funcionando, que são uma demanda insuficiente e que, devido ao custo, se torna meio incompreensível por que não se faz esse tipo de manutenção preventiva e mesmo aquisição de novas câmeras. Então, uma série de atitudes que nós pretendemos tomar para que a saúde e a questão da segurança do cruzaltense sejam plenas e efetivadas no máximo. Candidato, o senhor ainda tem cerca de 5 minutos nesse segundo bloco. Gostaria de usar esse tempo? Eu gostaria de usar esse tempo para realmente mandar um recado para a população cruzaltense. Fique à vontade. Nós temos aqui um velho sistema político, onde os mesmos de sempre comandam a nossa política municipal, onde os mesmos de sempre são os culpados por essa situação que nós estamos vendo aí, em que uma sucessão de erros de anos anteriores e atuais, infelizmente, se fazem com que nós percebamos que existe uma cumplicidade na política cruzaltense. Vários politiqueiros de plantão que envelheceram na política e fizeram com que este atraso socioeconômico de Cruz Alta ficasse tão explícito, agora se dizem serem renovação. Eu não quero atacar ninguém na forma individual, mas é impossível não apontar o dedo, porque eu considero realmente a pandemia política que nós estamos, não apontar o dedo para estes, que são, no meu modo de ver, os velhos coronéis da política cruzaltense. Nós não precisamos mais de pessoas que fazem da política profissão. Nós precisamos de gestão, nós precisamos de seriedade, nós não precisamos de alguém que entre no poder público, na prefeitura, e acabe colocando a culpa na gestão anterior por ter deixado dívidas. Nós precisamos de alguém que tenha coragem de chegar lá e não fazer a negociata das coligações, do toma lá da cá, do mais do mesmo. Esses dias eu fui contestado por não ter a experiência política. E eu rebati essa contestação esdrúxula, simplesmente dizendo, eu tenho uma empresa há 20 anos, inclusive com uma filial em outra cidade. Se eu tendo uma empresa há 20 anos, me coloco aqui em comparação com o que eu já fiz na questão social do município com os representantes políticos. E se essa comparação ainda assim for injusta, eu deixo com que estas pessoas comparem o que fizeram sendo políticos com o que eu fiz sem ser um. Portanto, eu acho que não existe mais espaço para que soluções mágicas sejam feitas agora, em que papel se aceita tudo. Isso é latente, evidente, porque está aí o exemplo disso. Nós não precisamos mais de discursos polidos, gramáticos, português coloquial, nós precisamos de gestão. Nós precisamos de pessoas sérias, nós precisamos de alguém que entre na prefeitura e que diga assim que acabou o toma lá da cá. Nós não precisamos mais fazer com que a prefeitura municipal seja um cabide de empregos.
Valorize o funcionário que existe lá. Dê condições técnicas, qualificação necessária para que esse funcionário, que muitas das vezes está lá desmotivado, sem ter ambição nenhuma, possa ser resgatado através de uma valorização e de uma autoestima. Nós precisamos de gestão, nós não precisamos de política. Por isso que eu deixo muito evidente essa questão. O que nós temos aí, infelizmente, são políticos. E eu estou um representante político, mas o meu pensamento não vai ser de entrar numa prefeitura municipal e fazer um curral ou, quem sabe, um trampolim político para ter uma possibilidade de ter outra eleição e outro cargo. Não. Eu acho que todo representante público deveria ter um prazo em si, os 4 anos, para fazer o que deve ser feito na sua amplitude máxima. E aí sim, tendo esses 4 anos usados para fazer gestão pública, para fazer política pública, saia e dê lugar a outro. Nós não precisamos aí de que sejam ficado no poder tantos anos pessoas que já cometeram equívocos e reincidentemente, após a sucessão desses equívocos, venham agora dizerem que são parte da solução. Eu não acredito nesse tipo de política. Eu acredito naquela política do olho no olho, da transparência, da coragem e da dignidade de dizer que não se pode mais fazer a mesma política de sempre. Tá certo, candidato Alberi, obrigada por ter compartilhado conosco as suas propostas de governo, né, e de ter participado aqui do nosso programa. O programa especial Eleições 2020 vai ficando por aqui. Este foi o último programa da série. A gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.